E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lauto do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já conhece o canal, dá aquele joinha aí já, porque você sabe que vai vir coisa boa pela frente. Se você não conhece, espero que você goste. Lá no final, se você gostar, dá o joinha, comenta aí embaixo o que você achou, se inscreva se você ainda não está inscrito para fazer parte dessa família aqui de 113 mil inscritos por enquanto. Ah, e lembrando, se você está querendo aprender mais sobre violino, seja de qualquer nível, seja nível iniciante, intermediário, avançado, se você quer evoluir, aprender certinho o que tem que ser feito, como um profissional faz, se inscreve na Semana do Violino, que já está com as inscrições abertas. Eu deixei aqui o link na descrição, então você pode clicar lá, fazer seu cadastro para poder participar das aulas. É um curso 100% online e gratuito, que vai começar agora no dia 26 de junho. Então não perca lá, vai lá, clica lá para fazer sua inscrição e poder participar, beleza? Bora lá! Bom, começando esse vídeo aqui, ó, eu decidi fazer hoje um conteúdo muito específico, que é importante, que às vezes você não deu atenção devida para esse pequeno detalhe e que pode fazer total diferença no seu aprendizado, que é a bendita da nossa queixeira, que é esse bichinho aqui que vai no violino, né? E ela tem de vários formatos, vários modelos, vários materiais, tem várias características e hoje nesse vídeo você vai aprender absolutamente tudo que você precisa para saber o que você deve fazer com a sua queixeira, ou saber se de repente a sua queixeira não está muito bem indicada para você, sabe? Então essas coisas hoje nesse vídeo você vai aprender todos os detalhes. Bora lá! Para começar, uma curiosidade aqui, antigamente, lá nos primeiros violinos e tal, não tinha queixeira. Então, igual, por exemplo, naquele momento não se usava espalheira, né? Por exemplo, a parte que a gente apoia aqui embaixo, né? Por que não tinha isso? Porque no começo as pessoas não pensavam sobre ergonomia, sobre a forma de tocar e quanto isso poderia influenciar em problemas físicos, né? Então, de certa forma, no começo, as pessoas só tocavam mesmo sem pensar muito nessa questão de conforto, né? Agora, depois ali, já de quando começaram os violinos Stradivarius, Guarneri e tal, a partir ali de 1800 alguma coisa tal, já começou a surgir as queixeiras. Não era ainda muito comum, mas já existia. Mas, por exemplo, se você vê, assim, violinos antigos, né? Assim, se você olhar, sei lá, na internet aí, digita aí violino Stradivarius, tal, para você ver, né, assim, os instrumentos muito antigos, você vai ver que eles não tinham a queixeira, porque é uma questão histórica de lá, tá, de as pessoas não pensarem nisso. Mas hoje em dia, todo mundo tem que sim ter um violino com queixeira e com espalheira. Se você ainda não sabe, se você não usa, se você não viu esse vídeo, tem um vídeo que eu falo aqui também, absolutamente tudo sobre espalheira. Vou colocar aqui em cima para você conhecer um pouquinho mais e saber qual que é a melhor espalheira para você, como que você escolhe, como que você regula e tudo mais. Beleza? E por que a bendita da queixeira e da espalheira são tão importantes? Porque para você que vai ficar tocando aí violino, né, vai pegar o violino lá, sei lá, vai tocar 30 minutos por dia, sei lá, pega lá o violino e tal, fica tocando. Se você fica tenso de alguma forma, tipo se o ombro fica tenso, o queixo fica tenso, se os braços ficam tensos, se alguma coisa fica tensa, naturalmente você vai ter dor por causa disso. Então a gente tem que sempre buscar no violino, em tudo, absolutamente em tudo no violino, a gente tem que buscar estar relaxado. Então, o ombro tem que estar relaxado, não pode tensionar. O queixo tem que estar relaxado, não pode ficar tenso assim, sabe? As mãos, na hora de tocar, você não pode apertar tão duro os dedos, né? A ponto de ficar tenso demais e travado, porque isso vai depois ter problema. Tem um outro vídeo aqui que eu falo, né? Inclusive sobre isso, que é de quanto eu devo apertar os dedos na corda, porque não é muito. Então, às vezes as pessoas apertam muito mais do que deveriam. Então, depois dá uma olhada lá nesse vídeo, que também vai te ajudar, beleza? Então, é uma questão de conforto para você não ter problemas mais depois. Porém, ainda assim, pode ser que na sua estrutura, porque eu tenho uma estrutura, você tem outra, óssea mesmo, né? Assim, meu ombro é de um jeito, meu queixo, maxilar, tipo, foi formado assim naturalmente, não tem como escolher, né? A gente não pode ir lá selecionar lá, eu quero assim, eu quero um queixo mais quadrado, um ombro menos pontudo, né? Não dá para selecionar. Então, você nasce de um jeito, cresce e se desenvolve desse jeito. Então, o que acontece? Quando a gente vê a estrutura pessoal de cada um, pode ser que a minha queixeira não fique bem para você, ou que a minha espalheira, a minha regulagem não fique legal para você. E pode ser que a sua não fique bom para mim. Então eu tenho um pescoço razoavelmente grande, não muito grande, mas também não muito curto. Então isso muda completamente. Se você tem um pescoço maior,
vai precisar de uma queixeira mais alta, de uma espalheira com regulagem mais alta. Se você tem menos pescoço, você vai poder testar outras espalheiras, outras queixeiras para fazer essa combinação funcionar para você. Então é diferente, não existe a queixeira mais certa do mundo, não existe a melhor queixeira do mundo, existe a queixeira que se encaixa para você. E é isso que você tem que descobrir. E eu vou te ensinar aqui, obviamente, né, as diferenças que tem e como que você pode dar uma testada, ver e tal, e mudar as coisas para poder se identificar e achar a melhor posição para você. Óbvio que quando eu falo que é a melhor posição, não é que vai ficar assim confortável a ponto de você, não tô nem sentindo o violino. Vai sentir sim. Não tem como, porque não é uma coisa natural, né? Ficar segurando o violino, né? Com o braço para cima, um negócio aqui apoiado em você, nunca vai ser 100% confortável. Mas dá para ser o mais confortável possível dentro da sua realidade. E aí depois, obviamente, com isso você se acostuma, né? E aí fica realmente mais confortável, assim, de não incomodar mesmo, beleza? Agora, se você sente algum incômodo em relação ao queixo, ao contato, né, com a queixeira, ou aqui no ombro, na clavícula, é clavícula que chama? Como chama esse osso aqui? Esse osso aqui, esse negócio aqui. Clavícula não, clavícula é atrás, não é? Sei lá. Então, esse osso que a gente tem aqui, se você sente algum desconforto, você precisa começar a buscar opções para não sentir esse desconforto, beleza? Óbvio que é aquele negócio, não vai ficar 100% confortável e assim, sem sentir nada, mas vai ficar bem melhor e você vai se acostumar com isso e não vai mais sentir dores, não vai se incomodar com esse tipo de coisa, beleza? A primeira coisa que você tem que entender sobre as queixeiras é que elas saem do violino com muita facilidade. Você pode trocar a sua queixeira aí na sua casa. Não tem problema. Você não precisa necessariamente levar em um luthier. É uma coisa muito simples que dá para ser trocado em casa. Então, quando você olha a queixeira, eu vou até pegar aqui. Essa daqui é uma queixeira super antiga que eu tenho aqui. Tanto é que se você comparar ela, deixa eu pegar aqui um outro violino. Se você compara o tamanho dessa queixeira com essa, tá vendo a diferença de tamanho? Então, as queixeiras mais antigas também têm uma tendência a serem menores. Essa queixeira aqui veio no meu violino que tem agora quase 100 anos. Então, é uma queixeira de 100 anos atrás. Então, por isso que ela é um pouco menor, assim, parece uma queixeira de violino de brinquedo, né? Assim, violino 2x4, sei lá, de repente, né? E não, é o que era usado mais naquela época, né? E você vê que ela tem uma curva bem mais acentuada, né? Se você olha aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela é bem mais curvada do que essa, que é praticamente reta. Tá vendo? Então, essa curva pode te incomodar, de repente. Se você está tocando, apoia aqui e você sente essa curva apoiada aqui, assim, embaixo do seu queixo aqui e pegando, forçando, pode ser ruim para você. Então dá uma olhada na sua queixeira, de repente, já a primeira coisa para você prestar atenção é se ela é mais curvada assim ou se ela é mais reta, como essa daqui, que é praticamente uma coisa reta mesmo, né? Assim, tem o afundamento assim para você apoiar a cabeça, né, que vai ficar aqui, mas ela não tem o calombo que vai entrar aqui. Então, para minha estrutura não funciona, mas para algumas pessoas esse calombinho aqui vai ajudar a segurar o violino com mais firmeza, né? Com mais conforto, com mais estabilidade. Então, para mim não funciona, mas talvez para você funcione. Então você vai ter que testar, vai ter que ver se a sua queixeira tem essa curva mais acentuada ou não, igual essa. Ou se ela é menor ou maior, por exemplo, né? Isso também pode influenciar. Se você tem, por exemplo, a cabeça menor, o queixo mais pequenininho e tal, uma queixeira menor vai fazer com que você tenha um apoio mais completo do que uma dessa que a sua cabeça vai ficar meio que sobrando aqui, né, no meio. Então pode também fazer diferença, você pode buscar. Se você entrar em qualquer loja aí especializada, você vai ver que tem vários modelos de queixeira. Ou então vai no Mercado Livre, vê lá queixeiras e tal. Com certeza você vai achar vários modelos diferentes. Aí você fala assim, mas beleza, Arthur, como que eu vou testar várias queixeiras, sendo que eu só tenho uma aqui na minha casa? E tipo, não vou encontrar, realmente é muito difícil encontrar queixeiras diferentes na loja da sua cidade. Isso é muito difícil mesmo. Ir lá numa loja lá de instrumentos musicais, você fala assim, quais tipos de queixeiras você tem? Cara, no máximo eles vão ter uma, porque não é uma coisa especializada. Então essas lojas assim não estão preparadas para vender coisas de violino. Então eles vendem assim o que tem ali, né? Então sempre que for ver essas coisas muito específicas,
procure em lojas especializadas realmente, né? Tipo HPG, S-Strings, etc. Tal. Essas lojas que você vê na internet, que são especializadas em instrumentos de cordas friccionadas, porque aí sim vai ter mais opções e aí você vai poder experimentar. E aí você fala assim, mas beleza, Arthur, então eu moro, sei lá, igual eu tô morando atualmente, eu moro em Salvador porque eu toco na Osmond, que é a Sinfônica da Bahia. E aí, como que eu faço para experimentar, sendo que a loja é lá em São Paulo? Cara, a melhor coisa da compra online é que você tem garantia por lei que você pode devolver se você não gostar. Então, o que você vai fazer? Vai pedir, vai chegar na sua casa, você tem 7 dias por lei para testar. E se você colocar no seu violino, mudar de posição, ver e tal, e não ficou bom, não ficou legal, tira e devolve. Simples assim. Então use isso a seu favor, né? Já que a gente não tem como ter de fácil acesso a diferentes modelos e tal, assim, na nossa cidade, pede pela internet. Pede lá no Mercado Livre, tem várias opções no Mercado Livre, e também no Mercado Livre tem uma facilidade ainda maior, de frete e tudo mais. É bem fácil fazer a devolução no Mercado Livre, você nem precisa conversar com o vendedor especificamente, você pode já solicitar direto na plataforma e voltar, e já recebe o código para você postar de volta e manda de volta. Então você pode testar, aí que é o mais legal da compra online, beleza? Então todos os modelos que você vê na internet você pode comprar e testar. Certo? Beleza, aí você viu aí que tipo, minha queixeira é assim, assado e tal, e não sei se tá muito legal pra mim e tal. A primeira coisa, antes de trocar de modelo, é experimentar mudar a sua queixeira de posição. Por exemplo, esse aqui é o violino que eu mais uso, é o meu violino principal. Tá vendo? A queixeira é bem diferente dele, né? Bem diferente dessa, por exemplo, né? Que tem esse ferro aqui e tal. A maioria das queixeiras tem esse ferro aqui. Essa daqui é uma queixeira diferente, porque ela não é de madeira. Essa queixeira, ela é feita de um material sintético que é antialérgico. Então eu uso essa queixeira, que é a minha principal, porque eu tenho barba, né? Então pra não irritar os pelos, né, da barba, encravar os pelos, né, ficar feio, assim, aquele negócio tudo estrupiado, eu uso essa queixeira aqui, que é uma queixeira da marca Whitner. E aí ela vende essa queixeira, que é uma queixeira antialérgica. Então é um pouco mais caro, mas pro meu caso da barba, ajuda demais. Então, por isso que eu uso essa aqui específica. Então você vê que ela é bem diferente dessa, né? Ela já tem uma superfície mais reta, mas não tem nada que passa em cima do estandarte aqui, né? Igual essa aqui passa em cima do estandarte, a maioria também passa, né? Então, o jeito de fixar ela é diferente também. Tem aqui um parafusinho embaixo aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra ver. Tá vendo? Ó, embaixo dela aqui tem um encaixezinho de parafuso normal. Então você vem com a chavinha aqui e solta esse parafuso para poder realmente soltar a sua queixeira e tirar ela daqui, né? Agora com essa daqui, ela tem um sistema, todas elas, assim, a maioria das queixeiras são desse sistema aqui. Ela tem um sistema de parafuso duplo, que é esse negocinho aqui, ó. Essa parada do meio, ela gira. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor de novo. Tá vendo? Essa parada no meio, ela gira e vai soltando a queixeira. Então o que ela tá fazendo? Ela está abrindo esse espaço aqui, ó, entre essa parte de baixo e a parte de cima, que é onde vai ficar o violino. Então, com isso, você consegue tirar. Você abre aqui e ela vai abrindo e você vai poder tirar, tá bom? Aí você tira lá do violino. Mas antes de tirar e testar outros modelos, experimenta mudar a sua queixeira de posição. Como que você faz para abrir isso aqui? Aqui na mão é fácil, né? Porque eu tô aqui só rodando aqui, né? Mas aqui tá no violino. Como que eu faço para tirar a queixeira que está no violino ou soltar ela para poder mexer ela um pouquinho de lugar? Eu vou pegar um dos outros violinos aqui que tem a queixeira mais normal para você ver como que é simples esse processo. Por exemplo aqui, ó, peguei outro violino agora, peguei o segundo que estava ali. Esse é um violino bem iniciante e tal, eu paguei R$150 no LX, tá com essa queixeira aqui. A queixeira nem é de ébano, né? Então a outra queixeira desse aqui, por exemplo, é de ébano, é de madeira, aquela madeira preta. Por que se usa essa madeira especificamente, né? O ébano, para fazer espelho, para fazer a queixeira, para fazer estandarte? Por que usa? Porque o ébano é mais resistente, é uma madeira mais dura, então ela não vai amolecer, não vai amassar, não vai, por exemplo, a parte do espelho não vai ficar marcado os dedos, né, com o passar dos anos. A queixeira não vai afundar mais, por exemplo, né? Então, assim, são as questões do ébano, da madeira específica que é mais dura. Porém, assim, nem sempre eles vêm com ébano, porque o ébano é uma madeira mais cara. Então, às vezes, ele só vem pintado. Então, se a gente olha aqui, ó, por exemplo, dá um zoomzão aqui, ó,
se a gente olha essa queixeira, a gente vê que tem várias falhas aqui, tá vendo? Que é um violino que eu comprei usado já no OLX e tal. Tem várias marcas de uso aqui, né? E você vê que a queixeira não é de ébano, ela é só preta pintada. Então é outra madeira, né? Mas não é sobre isso que a gente tá falando. Vamos falar aqui, ó, sobre como soltar esses parafusos aqui quando está no violino. Então também tem esses furinhos aqui, né? O furinho tem dos 4 lados do negócio, né? Você vai ter que usar qualquer coisa que entre aqui dentro. Existe uma chave específica para isso? Existe. Se você procurar na internet lá, chave para queixeira, vai achar esse negócio aqui, ó. E aí, com isso você consegue soltar com mais facilidade. Mas não precisa necessariamente usar um desse. Se você não é um luthier que vai ficar tirando e colocando milhões de vezes queixeiras, né? Então você consegue soltar e colocar de outras formas. Você pode, se você não tem nada, absolutamente nada fino na sua casa, você pode usar até mesmo um garfo, que dá certo. Só que vai dar uma estragadinha ali nos dentes do garfo, né? Então, e toma bastante cuidado também para você não meter o garfo na madeira do violino, né? E machucar o violino. Mas nesse caso aqui, eu vou te mostrar usando um alicatezinho desse aqui, ó, um alicatezinho de bico, que é aqueles que são redondinhos em cima, assim, tá vendo? Então, ele é desse formatinho. E ele tem, como é bem fininho, a pontinha cabe exatamente aqui no buraquinho da nossa queixeira pra gente ver aqui, ó. Então tá vendo aqui, ó, a queixeira aqui, eu venho com a pontinha do alicate e consigo encaixar aqui, ó, dentro do buraquinho. E aí eu solto pro lado. Volto aqui, você viu que agora apareceu o outro furo aqui, ó, que antes estava escondido para trás. Então agora eu enfio nesse furo e rodo pro lado. E vou soltando aqui, ó. Agora volta para aquele furo de cima. E vou pro lado, vou pro próximo furinho e vou rodando. Tá vendo? Já soltei bastante, aqui já tá bem mais solto. Solta aqui do outro lado também, então coloca aqui no furinho, gira para soltar, pega de novo outro furinho, gira. Tá vendo? Eu tô usando só uma ponta do alicate, a outra ponta eu nem tô usando. É só pra ter alguma coisa fininha mesmo. Põe aqui, girou, tal. Acho que já tá quase solto. Deixa eu dar mais uma soltadinha aqui nela, girar mais um pouquinho dos dois lados. Aí, soltou. Tá vendo? Agora temos ela aqui. Dá até pra rodar com a mão agora aqui, ó. Porque agora já saiu mesmo, literalmente, ó. Então, a gente tira aqui e dá pra ver a queixeira, tá vendo? Lembrando, a gente tem, normalmente, da parte da queixeira por dentro, a gente tem algum suporte aqui dentro, aqui, tá vendo? Esse aqui é bem vagabundinho, porque é um instrumento bem iniciante, né? Normalmente a gente tem uma cortiça aqui. Esse aqui é só um apoiozinho, tipo um adesivo, na verdade, para não machucar aqui a superfície do violino quando a gente coloca, né? E embaixo, até ficou aqui meio grudado aqui no violino, um pedaço da cortiça desse ferrinho de baixo aqui. Ele tem uma cortiça aqui em cima, beleza? Então volta lá, deixa eu colocar de novo aqui. Se a sua queixeira é desse modelo que fica encaixado assim no meio do estandarte, não tem muito como você trazer mais para cá ou mais para lá, porque só tem essa opção, certo? Então esse modelo a gente não tem como regular muito para os lados, que esse modelo é diferente desse aqui, por exemplo, né? Que você vê que ele não está preso aqui nessa região, né? Na região do botão aqui do violino, né? Nem no botão, nem no estandarte. Então essa daqui, como ela é mais solta, digamos assim, então eu consigo trazer mais para cá ou mais para lá. E aí consigo testar melhor, né? Assim, onde que está a posição que me agrade mais e onde que vai ficar melhor. Então, se você tiver a oportunidade de experimentar outra queixeira que não seja dessa que passa aqui no meio, você vai ter essa outra opção de mudar um pouquinho ali, mudar 1 centímetrozinho para o lado ali para ver se muda um pouco na sua pegada, né? E se você acha que, não, mas aqui do lado para mim tá ruim, que pode inclusive acontecer, existe também as chamadas queixeiras centrais, que fica aqui, exatamente no meio do violino. Então, o que isso influencia? Quando você apoia o violino, muda um pouco o ângulo que você vê o violino e obviamente vai mudar o ângulo do arco, as coisas e tal, né? Mas muda um pouco realmente, porque você está saindo dali tipo uns 2 centímetros pro lado, né? Você está saindo aqui e vai vir para cá, bem no meio do violino. De repente, pode ser interessante para sua estrutura? Pode ser também. Para mim, eu já testei e não gostei muito. Mas, se você achar que é legal para você, vale a pena fazer o teste. Compra aí, experimenta, tal. Se não gostar, você devolve. Beleza? Um outro aspecto que você pode ver em relação à sua queixeira aí, de como você coloca ela no violino, além da posição, que às vezes não tem muitas opções, né? Tipo esse caso aqui, né? Que o estandarte fica exatamente nesse furo, então não vai dar para colocar em outro lugar. Mas a altura dela também pode influenciar. Então se você procurar na internet como queixeiras altas, você vai achar uma queixeira
que ela tem um espaço de madeira bem mais alto aqui. O que isso vai mudar? Vai preencher melhor esse espaço caso você tenha um pescoção grande, entendeu? Então, se você tem um pescoço curto, você vai pegar uma queixeira mais baixinha, né? Agora, também, outra coisa que você pode fazer, de repente, levar no luthier e tal. Aí é mais recomendado levar no luthier. Porque você pode também mudar um pouco o calço da sua queixeira. Tipo, se você olha aqui embaixo aqui desse aqui, por exemplo, ó, tá vendo que esse daqui, que é aquela queixeira bem antiga que eu tenho aqui, ela tem um calço já que é realmente uma cortiça mesmo aqui, né, dos dois lados, para não machucar o violino quando encosta. Lembra que eu falei disso, né? Então, quando você coloca no violino essa queixeira, ela vai ficar de uma altura. Agora, se você leva no luthier, ele tem a opção também, se você for aumentar só um pouquinho, ele pode colocar um calço um pouco maior embaixo dessa queixeira. Então vai abrir aqui normal, vai entrar no violino e o calço vai estar ali. Então vai ficar um pouquinho mais alto também. Pode te ajudar caso você tenha uma dificuldade, se você está sentindo que tem que pressionar demais para segurar o violino e tal, se você der uma aumentadinha na sua queixeira, pode ser útil também. Então você vê que assim, tudo que a gente fala sobre queixeira, óbvio que é o conjunto, né? Queixeira, espalheira e tal, você vai ter que achar esse conjunto para apoiar nos dois lados e ficar confortável para você, né? Então é importante também falar sobre isso. Não é só a queixeira, vai precisar da espalheira também, né? Agora, quando você encontra isso, tudo isso, né, que a gente está falando aqui, é realmente para que você pratique melhor, para que você possa ter uma postura melhor com o violino. Naquela questão de, sabe, de onde posicionar o violino. Tipo, se for olhar de cima, assim, ó, o violino fica 45 graus, ele fica assim, não fica nem na minha frente, nem muito pro lado, ele fica na metade disso, 45 graus, certo? E olhando de lado, ele fica a 90 graus do chão, então saindo do chão, 90 graus, ele fica bem retinho. Se o seu violino não fica reto quando você está tocando, não fica assim, na mesma direção do chão, quer dizer que tem uma coisa errada na sua postura, você está segurando de um jeito errado. Se quando você posiciona o violino em você, você não deixa ele a 45 graus, ele fica muito fechado ou muito aberto, pode ser que esse posicionamento está acontecendo errado pela forma que você está colocando a sua espalheira ou pela sua queixeira, pode ser por essas questões, sabe? E não necessariamente só por uma questão de, eu estou segurando no lugar errado, pode ser também. Mas pode ser que você só está segurando no lugar errado porque o encaixe que você tem acaba deixando o violino daquele jeito. Então por isso que é importante sempre dar uma estudada sobre a postura, vendo a queixeira e a espalheira que você está usando e testando em outras posições. A queixeira você tem algumas opções ali que a gente viu e a espalheira você pode também mudar, né? Você pode colocar ela mais assim, mais assim, mais assim, mais alto, mais baixo e tal. E aí você vai resolver esse problema de como você toca, porque você tem que se sentir relaxado na hora de tocar violino. Olha só, quando eu pego o meu violino aqui, ó, vou virar desse lado para você ver melhor, ó. Quando eu vou apoiar o violino, eu não preciso forçar, tá vendo? Eu não preciso nem levantar o ombro e nem abaixar o queixo, ó. Ele se encaixa precisamente nesse espaço sem força. Então, por isso que eu tenho que buscar sempre essa posição relaxada. Tá vendo? A mesma forma que o meu ombro fica quando eu estou falando com você, tem que ficar quando eu estou falando aqui, ó, quando eu estou apoiando o violino. Só uso um pouquinho a inclinação da cabeça, bem de levinho, assim, não fica assim não, e nem assim, para você conseguir segurar o violino, que ele preencha esse espaço e ele por si só fique lá estabilizado. Então por isso que é importante buscar uma queixeira legal e pensar sobre a sua espalheira, né? Então a espalheira, como você posiciona ela, pode ser assim, pode ser mais para cima aqui, pode ser mais para baixo. A regulagem dela aqui pode ser mais alta, mais baixa, pode ser uma espalheira com mais curva, com menos curva. Então tudo vai depender da sua estrutura física. Não existe uma espalheira que é a melhor, não existe a queixeira que é a melhor. Existe a combinação que vai ser a melhor para você. E aí por isso que você tem que testar. Beleza? Bom, acho que com isso você aprendeu um pouquinho mais sobre as queixeiras, né? E espero que também isso te ajuda a se sentir mais confortável para tocar e praticar o violino. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aprendido um pouquinho mais. Lembrando que vai ter a Semana do Violino a partir do dia 26 de junho, então se você ainda não se inscreveu, clica no linkzinho que está aqui, ó, aqui embaixo no vídeo. Clica lá, faz a sua inscrição para aprender muito mais comigo, assim, o passo a passo completão mesmo do que você precisa fazer no violino para sair do zero até o nível avançado. Beleza? Então a gente se vê lá nas aulas também a partir do dia 26, certo? Então já sabe o que fazer. Vai lá, faz o seu cadastro,
e a gente continua se vendo sempre aqui no canal nas segundas-feiras, nas lives, que é a live de segunda, né, que rola das 18 às 19 horas, nessas aulas gravadas que saem na quinta-feira às 9 horas da noite e também na série Dominando o Violino. Se você nunca viu essa série, é meio como se fosse um podcast, um pouco aula, é um pouco dos dois assim, né? Que são com alunos meus lá do curso completo, que a gente começa conversando sobre violino, fala bastante, tal, troca umas ideias e depois passa para a parte prática, que aí eu dou várias dicas, várias sacadas ali de estudo que podem ser úteis para você também aprender aí e aplicar nos seus estudos na sua casa. Fechou? Então, a gente se vê aqui no canal Como Tocar Violino e também lá na Semana do Violino, certo? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!